Vamos desenvolver um código-fonte na linguagem de programação Octave para determinar o máximo divisor comum. Então, vamos criar um novo script. O máximo divisor comum, ele corresponde ao maior número que é divisor comum entre dois ou mais números inteiros. Vejam nesse exemplo, usando dois números inteiros, o primeiro 12, o segundo 18, os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6, o maior entre eles é 6, portanto, 6 é o máximo divisor comum entre os números 12 e 18. Nesse segundo exemplo, temos os números 20 e 10, e os divisores comuns entre eles são 1, 2, 5 e 10. Portanto, 10 é o máximo divisor comum entre os números 20 e 10. O número é divisor de outro sempre que o resto da divisão for igual a zero. Portanto, no Octave, deveremos implementar essa expressão lógica, usando a função len, que define o resto da divisão de A por I, e se o resultado dessa função for igual a zero, portanto, o I é um divisor de A. Então, vamos aqui, inicialmente, implementar a entrada de dados, sendo que o primeiro número será fornecido ou atribuído à variável A e o segundo à variável B. Uma linha em branco. Então, veja, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição do tipo while, será controlado pela variável i, e o passo da variável i será feito através dessa expressão de atribuição, em que cada passo o valor da variável de controle i será somado 1. Então, veja, a gente vai iniciar a partir de 1 e vamos avançando em passo 1 em direção ao final, que pode ser o valor da variável A, se ele for menor, ou o valor da variável B, se ele for menor. Então, a condição aqui do while, vamos fazer enquanto o valor da variável de controle i for menor ou igual a A, e ele também tem que ser menor ou igual a B. Ou seja, vai interromper a repetição a partir do momento que o valor da variável de controle for maior que A ou o valor da variável de controle maior do que B. No primeiro caso, vai parar porque é maior do que A. No segundo caso, vai parar porque é maior do que B. E vamos avaliar aqui, através de uma estrutura de repetição if, se o resto da divisão de A por I for igual a zero. Então, se isso for verdade, significa que I é um divisor de A. Mas isso somente não é suficiente. Tem que ser também divisor de B. Ele tem que ser um divisor comum tanto a A quanto a B. Então, se o resto da divisão de B por I for igual a zero, portanto, a variável I é um divisor comum aos valores das variáveis A e B. Sendo verdade, se for um divisor comum, atribuímos o valor da variável I para a variável MDC, que, portanto, vai armazenar o maior divisor comum entre as variáveis A e B. E por que é o maior? Nós estamos começando em 1, estamos avançando em passo mais 1, ou seja, estamos andando para frente, e toda vez que o i for divisor comum entre A e B, eu atribuo o valor de i a esta variável. Portanto, essa variável vai armazenar o último divisor comum entre as variáveis A e B. E vamos aqui, então, mostrar que o MDC de A, vírgula B é igual ao valor calculado. Então, A, B e MDC. Então, nesse primeiro especificador de formato, o valor da variável A. Nesse segundo especificador de formato, o valor da variável B. Nesse terceiro especificador de formato, o valor da variável MDC. Então, vamos aqui procurar uma pasta exemplos,
O nome desse programa será 2. E vamos ver aqui, então, vejam que está pedindo primeiro valor 12, segundo valor 18, o resultado é 6, como podemos comprovar aqui no slide. Então, o maior divisor comum entre 12 e 18 é 6. Vamos fazer o segundo teste, o segundo caso, 20 e 10. Aqui na entrada de dados, 20 para o A, 10 para o B, o máximo divisor comum entre 20 e 10 é 10. Comprovado aqui. Vamos limpar o console aqui antes da entrada de dados. E vamos fazer o seguinte também. Vamos aqui no dispositivo de saída, somente para ilustrar, mostrar que os divisores comuns, abre chaves, então vai, a partir dessa mensagem, indicar o conjunto de todos os divisores comuns, ou seja, sempre que essa expressão for verdadeira, o valor da variável i é um divisor comum de a e b. Então, vamos mostrar na saída o valor de i, que é um divisor comum. E antes de encerrar, vamos fechar o conjunto aqui. Então, vamos lá novamente. Então, veja, limpou o console. Aqui no primeiro caso, 12 e 18. Vejam que o resultado está aqui, os divisores comuns é 1, 2, ou são 1, 2, 3 e 6, como mostrou aqui. Toda vez que o resto da divisão de i por a e também por b for igual a zero, mostra na saída o valor da variável i e atribui a variável mdc. Então vejam aqui, vamos fazer o segundo teste. Agora os números são 20 para A, 10 para B. Vejam lá, os divisores comuns são 1, 2, 5 e 10. O máximo divisor comum entre 20 e 10 é 10. Então, esse é o algoritmo que define o maior divisor comum entre dois números inteiros. Aqui foi feita a implementação para realizar a entrada de dados. Primeiro valor atribuído à variável A, segundo valor atribuído à variável B. Essa estrutura de repetição do tipo while, a variável de controle i, gera a sequência de prováveis divisores, sempre que o resto da divisão do valor da variável i por a e também o valor do resto da divisão de b por i for igual a zero, nós temos um divisor comum às variáveis a e b. Mostro na saída, aqui na sequência, então temos os divisores comuns e atribuo o valor à variável. Portanto, essa variável vai determinar o maior número que é divisor comum entre as variáveis a e b. E o processo de repetição acaba sempre que o valor da variável de controle i ultrapassar o valor da variável a ou ultrapassar o valor da variável b. Obrigado.